Capítulo 8 do nosso livro Nossa Suficiência em Cristo. A procura de algo mais. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito, de dentre todos os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses 1, 17, 18. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Colossenses 2, 9 e 10. Conta-se uma história sobre William Randolph Hearst, o falecido editor jornalístico. Ele investiu uma fortuna em colecionar grandes obras de arte. Um dia ele leu sobre algumas valiosas obras de arte e decidiu que deveria adicioná-las à sua coleção. Enviou seu agente ao exterior para localizá-las e comprá-las. Meses se passaram antes que o agente voltasse e relatasse a Hearst que os itens haviam finalmente sido achados. Eles estavam guardados em seu próprio armazém. Hearst os havia comprado anos atrás. Isso é análogo ao alarmante número de cristãos que hoje estão numa busca desesperada por recursos espirituais que já possuem. Eles praticam uma busca fútil por algo mais. Esse é um fogo herético, em parte abanado pela falsa noção de que a salvação é insuficiente para transformar os crentes e equipá-los para a vida cristã. Aqueles que estão sob a influência desta falsa noção acreditam que precisam de algo mais de Cristo, mais do Espírito Santo, um tipo de experiência de êxtase, visões místicas, sinais, maravilhas, milagres, uma segunda bênção, línguas, níveis espirituais mais elevados ou mais profundos, ou o que quer que seja. Mas como temos visto, ter Jesus é ter todo o recurso espiritual. Tudo que necessitamos se acha nele. Em vez de tentarmos acrescentar algo a Cristo, devemos simplesmente aprender a usar os recursos que já possuímos nele. Em toda a Escritura, talvez o texto mais definitivo sobre a suficiência de Cristo é a carta aos Colossenses. Paulo escreveu para crentes que eram fortes na fé e no amor, Colossenses 1,4, mas confundidos por uma heresia que negava a suficiência de Cristo. Nosso estudo exige uma observação cuidadosa em algumas porções deste texto-chave. Não sabemos a exata natureza da heresia em Colossos, porque Paulo não a definiu em detalhes nem gastou tempo nomeando e denunciando seus líderes. Em vez disso, ele o refutou generalizadamente, mostrando que se baseava num conceito inadequado e errôneo a respeito da pessoa e do trabalho de Cristo. Ele escreveu à igreja de Colossos uma epístola inteira focalizando a Cristo, seu lugar no universo, sua obra na salvação, sua preeminência como Deus, sua posição como cabeça da igreja e sua absoluta suficiência para toda necessidade humana. Ao fazer isso, Paulo demonstrou que a melhor defesa contra a falsa doutrina é uma cristologia bíblica integral. Ele avisou aos colossenses que tentar acrescentar ou retirar algo da pessoa e da obra de Cristo sempre termina em desastre espiritual. No capítulo 1, Paulo escreveu: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Versículo 13 a 20. O apóstolo faz um profundo sumário quando diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
versículos 2 e 3, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade, 2, 9. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, 2, 10. Ele é a própria vida, capítulo 3, versículo 4. O que mais poderia dizer o apóstolo para asseverar a absoluta suficiência de nosso Senhor? O erro com o qual Paulo estava lidando tinha muitas facetas. Parece claramente ter sido uma antiga forma de gnosticismo, ver no capítulo 1. Os hereges de Colossos alegavam que Cristo sozinho não poderia levantar alguém ao nível espiritual mais alto. Eles defendiam uma variedade de aditivos espirituais, incluindo a filosofia, capítulo 2, de 8 a 10, o legalismo, capítulo 2, de 11 a 17, o misticismo, capítulo 2, 18 e 19, e o asceticismo, capítulo 2, 20 a 23.